Começou! Obscênicos, começou! Exatamente. Começou o seu Obscênicos. podcast sobre teatro. O nosso podcast sobre teatro hoje, que é feito, eu vou dizer mais uma vez, aquela nossa reza, aquela nossa oração, o nosso podcast é feito para você que gosta de teatro, para você que se interessa pelo teatro, pelas coisas do teatro, para você que quer fazer teatro, nunca fez teatro, se interessa, quer fazer, sempre rolam dicas incríveis aqui no nosso podcast. E para você também que não gosta de teatro. Porque, quem sabe, você assistindo a gente, ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, ou ouvindo a gente pelos vários canais de podcasts que existem por aí, você não se interessa um pouco e venha, inclusive, fazer parte, bater um papo aqui com a gente. Não é isso? Isso. Então, hoje, o nosso Obscênicos, que é produzido pelo LRS2, aqui no Catete, na figura de João Pedro D'Amico, esse que está aí atrás das câmeras, na figura de Sérgio D'Amico e Antônio Gonzalez. e Gustavo Ottoni. E hoje nós temos como convidada Anja Bittencourt. Uma honra pra gente ter Isso. a Anja Bittencourt aqui, né? Pô, gente. Olha, você só vem aqui engrandecer aqui o nosso Obscênicos. Você é uma obscênica também, que eu sei, a gente vai falar sobre A gente isso. vai Vamos. falar sobre E essa coincidência. E o tema de hoje é Anja Bittencourt e a companhia de teatro Das catacumbas. das Catacumbas. Então, olha só, fica ligado aqui que o nosso Obscênico hoje está, assim, incrível. Mas agora vamos começar com o nosso quadro já tradicional, chamado História dos Teatros. Bom, hoje a gente vai falar do Teatro da Praia, que é um teatro que funcionou ali no posto 6, na rua Francisco Sá, número 88, em Copacabana. O prédio existe até hoje. O prédio Acho que virou existe igreja. Até lá virou, infelizmente, Acho que virou virou uma igreja igreja. evangélica Jura, gente? agora. Mas foi um teatro que foi inaugurado nos anos 70, em 1970... Não, nos anos 60, em 1966. Ele tem uma característica muito interessante, porque o projeto é do arquiteto e construtor Elias Kaufmann, e a parte de acústica foi resolvida pelo engenheiro Roberto Thompson Mota. Mas o que eu acho interessante é que na época em que ele foi construído, o Ivan Fernandes, o Elias Kaufmann e José Roberto Teixeira Leite, que eram os coproprietários do Teatro da Praia, eles abriram uma proposta para 2.500 sócios cotistas. Olha que barato. isso, Muito Anja. interessante. Você tem um teatro onde você tem 2.500 sócios cotistas que tinham, que compravam uma ação que lhes dava direito a assistirem aos espetáculos e a obter uma parte dos lucros. Dos lucros, né? Caso houvesse. Genial. Em tempos Genial. muito Você chegou a trabalhar lá, diferentes. Anja? Sim. Eu fiz um infantil lá que eu dirigi. Você lembra? Você lembra qual? O infantil? O infantil da Neila Tavares, que eu acabei fazendo lá. E foi incrível fazer no Teatro da Praia. Eu me lembro, é inesquecível, que ele ficava, tinha uma lateral, Era assim, uma aquela galeriazinha, ruazinha. assim. E eu me lembro que nós fizemos uma vez para um orfanato, uma coisa assim. Que quando acabou o espetáculo, nós entramos naquela... As crianças Tudo na galeria. Estou toda arrepiada, gente, só de me lembrar. Que legal. Todas as crianças esperando para falar com a gente, nós fizemos uma roda e ficamos brincando e cantando as músicas da peça, que eram do Gonzaguinha, né? Olha só. Cantando as músicas e brincando. É uma... Nossa, é inesquecível. É um teatro que ele teve, tinha uma programação assim diversificada. Ele tinha peças e fazia muito show também. Eu, Sim. inclusive, vi lá o Jô Soares. Maria é Bethânia deu verdade. show lá. Eu vi Bethânia lá Betânia também. fazia Rosa show dos lá. Ventos, Rosa dos E Ventos. Rosa dos Ventos, Isso. exatamente. E eu fiz lá nos anos 90, já no final, acho que nos últimos tempos do teatro, uma peça que durou anos, que era Por Falta de Roupa Nova, Passei o Ferro na Velha. Eu vi, gente, olha, eu sou também testemunha. vi. Eu sou testemunha. Eu e milhares de pessoas assistiram essa peça pois com a é. Henriqueta Brieba e o Bem-vindo Siqueira. Siqueira. Isso. Era Não é uma isso? comédia rasgada. Exatamente. Assim. Como é que eu posso dizer assim? Comédia Era rasgada. particular, né? Quantos anos, Antônio? Cara, ficou? lá no Teatro da Praia ficou mais de um ano.
Depois o ela elenco foi mudou. mudando, O elenco foi mudando. Eu acabei saindo, o Bem-vindo saiu. Esse personagem que o Bem-vindo fazia foi feito primeiro por ele, depois pelo Carvalhinho. Acho que o Eric Johnson Olha. fez depois. Não, o Eric Johnson não fez, não. O Carvalhinho fez o papel Do Bem-vindo Siqueira, é. Que legal, que legal. Wanda Lacerda, cara, o elenco original. Eu me lembro, eu o vi, elenco eu vi. original era Bem-vindo Siqueira, Wanda Lacerda, Salúquia Rentini, que era uma atriz Gente. portuguesa maravilhosa. Maravilhosa. Tinha um tempo de comédia, Tem notícia era dela? Tem sensacional. notícia dela, né? Olha, Caramba, eu essa penso agora. que Essa foi. se estiver viva, essa está foi com do fundo. 100 anos. Né, Ó, pai? tomara. Por aí. Por aí, Espero né? que esteja viva. Por aí. Era uma grande figura, ela fazia a minha avó. Eu fazia filho do Bem-vindo Siqueira e da Wanda Lacerda. E ela era a mãe da Wanda Lacerda. Tinha Henriqueta Brieba, Exatamente. Monique Lafon. E Monique Isso, Lafon. exatamente, Monique É. Lafon. Depois o Amândio também fez. Além do Carvalhinho, o Amândio Amândio. também fez essa peça. Eu acho que eu vi com ele, com a Amândio. O Amândio. É. Lá ainda, no Teatro da Praia. Isso. também. Lá mesmo. Acho que eu vi logo no início, eu vi com você, com esse elenco todo que você falou aí. Ah, então era com Bem-vindo Siqueira. É, eu A me peça lembro- já me lembro estreou bem com que era com Bem-vindo. Bem-vindo. Já tinha reescrito o personagem dele, assim. Imagino, né? Imagina, né? Mas senão não é o bem-vindo. Para quem não pariu. conhece pra a quem não figura, conhece né? a figura. Que nós estamos Pois falando é. aqui, o rei da improvisação, Exato. né? Pô, mas era um teatro bacana, bicho. Muito Tinha bacana. 500 lugares. 500 lugares. Italianão Tinha balcão, clássico, ou italianão seja, né? clássico. Palco entendeu? aqui, plateia na frente, enfim. É. E Era bem bacana, eu me lembro. Era muito bacana, infelizmente, O João cara, Bittencourt, fez ele muitas comédias fez lá. muitas comédias lá. Eu me lembro Bonifácio de ter... Bilhões. ele Bonifácio fez lá. Bilhões, É. ele fez lá. Eu me lembro Exatamente. que tem uma que é O Dia em que Alfredo Virou a Mão, Isso. que eu vi, Não foi se eu com não me a engano, Valéria com Rovena? Cláudio Correia Castro e a Valéria Rovena, Uhum. nossa colega, querida colega também lá de Unirio, Isso. também que fazia essa peça. Aquelas dramaturgias do João, né, Anja? Aham, Aquela sabendo. Eu fiz. carpintaria. Você fez essa peça? Não, essa não. Eu Camas redondas, casais fiz- quadrados. Eu vi lá também. Foi eu lá. vi lá também. Foi lá também. Eu fiz Amante S.A. Amante Olha S.A. isso. do João Bittencourt, mas fiz Dirigido no por ele Teatro também. Ipanema. Não, dirigido pelo Cirano Rosalém. Sim, é bem mais pra cá Mas o agora. João foi lá assistir, teve lá Ele dando apoio achou pra essa gente. peça engraçada. O João falava assim, eu quero ver se esse sujeito é mesmo engraçado. Ok. Mas só para terminar, quer dizer, você vê que além de ter virado uma igreja, é do lado da SEDAI. É do lado da SEDAI. Agora, antes de terminar, só uma coisa que eu acho que marcou muito uma geração inteira em relação ao Teatro da Praia, foram aqueles espetáculos Isso, de que eu me meia-noite esqueci, lá, eram de terror. maravilhosos. O terror. Terrir, O né? Terrir. Com Anselmo Vasconcelos, uma E a galera. Vicky Militello. Vicky também. Militello, que a cada semana era um espetáculo diferente, Gente, lotado. olha só, esse Tem Terrir folga na era direção. uma coisa... Maravilhoso. Era uma coisa assim, as pessoas entravam no teatro e recebiam um chinelo. Isso. Recebiam um chinelo, porque se você não gostasse da cena, você podia tacar o chinelo. Então era uma bagaça. Tinha, inclusive, era uma o bagaça. concurso E foi um de qual era o pior sucesso esquete, aquilo. né? Aquilo foi um sucesso. Aquilo lotava, era meia-noite. Era meia-noite. Era feito Outros meia-noite. tempos, né, muito bom. gente? Então, cara, aquilo lotava, aquilo foi um fenômeno, Um fenômeno, naquela época, foi um foi. fenômeno. E as Antônio pessoas Pedro, já iam assim, Antônio Pedro também Exato. fazia Antônio parte. Pedro. Doido pra Pedro. tacar um chinelo. Imagina você poder tacar, esse ator é uma bosta. E às vezes eles faziam ruim pra levar a chinelada, né? Faziam, Eu lembro hoje de eu vou um- levar uma chinelada. Eu lembro um esquete da Vicky, que assim, durante uma das vezes que eu vi várias vezes, uma vez eles ficavam anunciando assim: vem aí a mulher cobra. Aí tá, outro esquete, vem aí a mulher cobra. Então fica aquela expectativa da mulher cobra, né? Até que agora, a mulher cobra. A Vicky vinha pela plateia dizendo assim: pagou ingresso? Convidado, né, filha da puta? É, não, e você, pagou meia, né? A mulher cobra! Era isso. Genial. Era isso que fazia, né? A graça da época, né? Exatamente, né? Imagina, Enfim. e ela devia fazer aquilo sério. Serérrimo. Ela vinha sério, vai- pagou ingresso. Não, é convidado, tá né? com cara de convidado, né? Tá com cara que pagou meia, A né? Vicky tinha formação circense, né? Circense, Cara, eu trabalhei, fiz a Floribela com ela, né? Ela fazia a figuraça, Helguinha, figuraça. né? Mas então, mais algum aspecto sobre o Não, acho Teatro que da Praia? o Teatro da Praia é... Saudoso teatro. Saudoso Teatro teatro. da Praia. Saudoso Teatro da Praia. Então, vamos então entrar no nosso tema principal. Vinheta? Anja Bittencourt e a companhia
de teatro das catacumbas. Por que esse nome, Anja? Por que esse nome? Então, esse nome veio de uma entrevista que eu assisti com a Fernanda Montenegro, sendo entrevistada pelo Bial, já tem um tempo isso, um programa já antigo, não muito recente dele. E o Bial perguntou para ela, Fernanda, como é que está o teatro hoje? E ela respondeu, nas catacumbas. É um teatro, o teatro hoje é feito por iniciados, para um público de iniciados, em lugares pequenos. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas é exatamente isso que está acontecendo com o teatro. E isso, olha... Isso tem quanto tempo, tem Anja? uns 3 a 4 anos. Quer dizer, é anterior a esse governo. Anterior a esse esses governo. E a gente não sabia que ia tem. piorar tanto, né? Acabou 3 piorando anos muito. a gente já estava lá no do Vampiro, né? Mas eu já mas já havia uma percepção, porque, gente, vamos falar a verdade, o teatro nunca foi fácil. Não, né? nunca. Sempre em crise, né? Sempre. Desde que eu comecei a fazer teatro, tinha essa onda que o teatro vai acabar, o teatro vai acabar, o teatro vai acabar. Não vai acabar nunca. Não acaba nunca. Alô, você que está ouvindo isso, Alô, não você, desanime ó, jamais, porque não vai acabar, porque Não o acaba teatro, nunca. ele é uma demanda do ser humano. Ele é o único lugar que você vê a lágrima escorrer ali na sua frente, brotando do olho. Você fala, no cinema também vejo, mas você não sente. Você não sente a respiração do cara ali. Né? Fora que ele pode errar o texto ali, improvisar ali na tua frente, você rir e bater palma. Esse espelho ao vivo é uma demanda do ser humano. A gente precisa dele. É por isso que o teatro não vai morrer nunca. É, porque eu acho que tem uma coisa assim que é muito simples o teatro, entendeu? Eu acho que cinema você depende de uma tecnologia, de grana, tal. Teatro você precisa de um ator e de uma plateia. Sim. Entendeu? Sim. Ser claro que você tendo luz, você tendo Tem os música, recursos, você tendo enfim. figurinos, você tendo uma série de recursos, você pode fazer uma coisa grande e tal. Mas, cara, é simples. Você tem um ator que pode fazer em qualquer lugar. Você tem Sim. essa Entendeu? célula Tem primordial. uma simplicidade. Um ator e alguém que assista. Entendeu? Sim. Num certo Aí sentido, o fenômeno lembra... pode acontecer. num certo sentido, lembra um pouco o rock and roll, que também não vai acabar nunca, porque é muito fácil de fazer. Exatamente. É fácil no sentido de ser simples. Sim, poucos Entendeu? acordes, Exatamente. você toca um rock Não, e o lindo, teatro é né? essa coisa assim, cara, puta, bota um cara aqui, uma atriz aqui, acabou. Ela começa a fazer, as pessoas vão Exatamente. se acercar dela e vão ver. Né? Anja, a gente sempre, nos nossos convidados aqui, a gente faz sempre uma pergunta assim que é comum, né? Que é saber como você começou. O que te levou a fazer? Qual foi teu primeiro estalo? Quando, como, onde, por quê? Conta um pouquinho da tua história. Ok, falar assim, de forma mais rápida, né? Porque a história é longa. Mas, assim, eu sou uma privilegiada no sentido de que eu já nasci sabendo, né? Que eu queria ser atriz, né? Porque eu não fui descobrir depois. Eu tenho lembrança de eu pequenininha, tipo 5, 6 anos, sei lá, palco do colégio. Eu sou de Niterói. E eu me lembro de montar um camarim para mim, porque a história, você vê, eu lembro até hoje, eu devia ter uns 5, 6 no máximo, estourando. A história era sobre folclore brasileiro, então tinha uma menina que dormia, que não era eu, e que ela sonhava que estava passeando pelo Brasil. Então tinha a dança dos índios no Amazonas, tinha o maracatu, não sei aonde, e tinha as baianas em Salvador, vinha vindo e terminava num carnaval no Rio de Janeiro para juntar o figurino de todo mundo, evidentemente. Sim. Eu estava... fazia parte das coreografias e cenas falando de mais ou menos 80% dos quadros, né? Você então, foi fominha, né? Você foi... Não, fizeram um camarim para mim e eu me lembro, piveta, falando para minha mãe, anda, mãe, anda, fecha logo a minha roupa porque eu vou entrar em cena. Gente... Muito miudinha. Então, eu considero isso um privilégio. Mas como que você, digamos assim, o que te despertou esse lado? Você via teatro, você via cinema, eu não sei dizer. Televisão, o que era? Eu não sei dizer. Era uma coisa de dentro mesmo, um desejo. Eu me sentia muito confortável no palco, eu me sentia muito à vontade ali. Depois eu me lembro também que eu brincava de dirigir. Aí eu pegava assim, uns coleguinhas e inventava uns negócios, uns musicais, não sei o quê, e começava a dirigir, dava esporro meu Deus do céu. nos coleguinhas, piveta, dava esporro. Presta atenção, tá errando a coreografia, eu me lembro disso, pequena. Então eu não sei exatamente de onde. Não sou de família de atores. Né? Não tem artistas na família. Nenhum não tem artista na família, não. Tive um tio muito carismático que hipnotizava pessoas. De verdade? De verdade.
De verdade, ele também se apresentava nas festinhas. Gente, isso deve ser maravilhoso, cara. Que era o tio Ioiô, ele era o Como é irmão que era do meu o nome dele? avô, Como é que era o né? nome dele? Lembra o nome dele? José. Tio Era Zé. Zé, o hipnotizador. Ele hipnotizava, ele tinha essa onda. Não sei se era isso, mas é uma coisa minha. Eu levei um tempo grande, foi para virar uma atriz de verdade, né? Eu precisei passar por uma faculdade de história por querer, não por ser obrigada a entrar. A família, assim, não te impediu de fazer teatro? De Por jeito que você foi nenhum. procurar esse caminho? Quer dizer, você não procurou diretamente um curso de teatro, uma formação mais acadêmica de teatro, você foi para história. Não, história eu sempre gostei muito. Meu pai era professor de história, né? Tem uma influência Sei, aí nesse sei. sentido. Mas ele nunca me obrigou a nada, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando eu disse que eu queria ser atriz, ele veio com os prospectos da faculdade de teatro para mim. Ele falou assim, aqui para você dar uma olhada, porque eu já estava naquela época de ver que caminho eu ia tomar no meu segundo grau para fazer o vestibular depois. Né? Só que eu quis a minha liberdade. Olha que louco, com 13 anos isso, financeira. Eu falei assim, não, eu quero ganhar o meu dinheiro. sua independência. A minha independência. Então eu fui ser professora. Para ser professora, ao invés de fazer o clássico, eu fui fazer o normal, que era o segundo grau, que habilitava você. Você já saía com diploma de professora. E foi o que aconteceu comigo. 3 anos depois eu fiz um concurso para o Estado e comecei a dar aula e comecei a ganhar meu dinheiro. Quando eu estava terminando a faculdade, eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu quero fazer teatro. Tá na hora, eu quero fazer Aí teatro. voltou aquela... Voltou aquele tesão de fazer teatro. tava Abre o latente, jornal, estava lá. Curso de preparação para atores, com Rui Sandi e Edgar Ribeiro. Em Copacabana, eu liguei, tinha um preço, eu podia pagar. Olha a minha liberdade aí. Muito Com o meu interessante. Isso é dinheiro muito interessante. De professora. Você sabe que, por exemplo, muitos colegas, isso aconteceu comigo, né? Quando eu decidi fazer teatro, estudar teatro, né? Eu ouvi isso de muitos parentes, eu ouvi isso de mãe, e vários colegas ouviram a mesma coisa. Não, você tem que estudar alguma coisa, ter uma profissão, e depois você vai fazer teu teatro. Né? Que, na verdade... E eu não, eu vou fazer teatro. E a gente, né, sai batendo cabeça por aí. Você fez isso, mas por sua opção iniciativa. minha. E também, vou te falar um negócio. A minha família é uma família de professores. O meu avô era dono de um colégio. Eu tive como professores meus tios, minhas tias, entendeu? Muitos. E aí uma você vocação familiar, uma coisa que eu tive. Eu não fui dar aula só porque o teatro não vai dar dinheiro, vai dar aula. Nunca, jamais. Eu sempre gostei de dar aula. Você continua dando aula até hoje? Não, eu dei uma parada. Sei, de 2018 para cá, eu, na verdade... Caramba, mas até 2018 Até 2018 eu dei aula sem parar. Sei. Sem parar. Foram Hoje anos. você sabe que, por exemplo, durante muito tempo eu fiz teatro para escolas. Né, teatro, né, enfim. E eu sempre falava, sempre tinha debate depois, né? Eu sempre associava muito as duas profissões, a profissão de ator com a de professor, que são profissões muito assim parelhas. Assim, eu também acho que são. Né? Primeiro, a gente tem uma plateia. Exatamente, né? A gente tem uma plateia, a gente está transmitindo alguma coisa. Né? A gente está, de alguma forma, transmitindo um conhecimento, o professor talvez de uma forma mais, mais do conhecimento como aula mesmo, né? E o teatro talvez com uma coisa mais lúdica. Mas é preciso dizer que assim, eu dei aula de história há pouco tempo. Sei. Por quê? Porque eu chegava meia hora antes e ficava mais meia hora além da minha aula, dando aula de quê? Teatro. Preparando as festas da escola e tal. Comecei a dar aula de teatro, e aí fui convidada para dar aula numa escola de segundo grau, lá mesmo em São Gonçalo, num bairro chamado Paraíso. Eu fui dar aula lá, acabei virando coordenadora de arte nessa escola e tudo mais. E era uma escola, Walter Orlandini, ela existe até hoje, que tem um teatro muito parecido até com o Teatro do Caluche. Olha, se não me engano, pode ter sido o mesmo arquiteto, sabe? Exatamente. Teatro Gonzaguinha. Teatro Gonzaguinha. Tudo volta. E nesse teatro, eu dava aula eu fui para lá para dar aula de teatro. Então, eu fiquei anos trabalhando como professora. Me aposentei no Estado, trabalhando como professora, mas como professora de teatro. Olha que delícia, né? E aí eu promovia festival. Todo ano tinha um festival lá. E vinham grupos amadores do estado do Rio inteiro para fazer
Que Era um bacana, festival muito legal. E o mais bacana, eu tenho herdeiros que eu deixei lá e que continuam fazendo. Isso é muito bonito. Isso é Não muito bonito e só importante continuam também, dando né? aula, Porque- como continuam com os festivais. Sim, que é o que Fernando Matos, é o Ivan Oliveira, né? Também tem o outro menino, que é o Renato Sampaio, o Renato já é fora dessa escola, mas saiu dela também. Só para a continua. gente explicar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, como é que chama o festival? Bom, aí eu não vou me lembrar, mas era o Festival de Teatro do Servo, que era o Servo, era Colégio Estadual Walter Orlandini. Em São Gonçalo. Em São Então Gonçalo. você que está Um ouvindo lugar a chamado gente, Paraíso. você que está ouvindo a gente, gosta de teatro e É ao lado talvez da UERJ, não se tenha não me muito acesso, quer dizer, se liga aí, procura a escola, como é que chama a escola? Walter Orlandini. Walter Orlandini, Tem aula de que teatro tem, lá. tem aula de teatro Tem lá aula de e tem festivais de teatro acontecendo lá. Você Exatamente. da área aí de São Gonçalo, Isso. se Que liga está nisso. procurando, né? Pô, a gente tem Exatamente. que fazer não sei como tal, É. dá uma procurada lá. Mas, Anja, então tá, vamos voltar. Aí você Vambora. fez o curso com o nosso Rui Rui Sandi. Sandi, maravilhoso. Maravilhoso. Edgar Ribeiro, tudo de bom, E né? ali, Eu voltei, morando ainda em Niterói, eu criei um grupo de teatro em Niterói, que eu nunca mais... Você é mordido pela música, nunca Sim. mais você quer sair do palco, né? E aí eu criei um grupo chamado Anjos de Candura, Coração de Rapadura, em Niterói. Montei 2 espetáculos lá com esse você que teve grupo. ideia desse nome? Eu acho que não, acho que foi alguém falou... Aquelas coisas que alguém fala Nessa época eu ainda nem era Anja Bittencourt, eu era Anjinha Bittencourt, pra você ter uma ideia. Então, Mas o seu Anjinha- nome de batismo? Meu nome é Ângela Regina Andrade Ângela. Bittencourt Silva. Olha. Isso é um nome, é um Jamais nome. fui chamada por ninguém de Ângela Regina. Minha mãe me chamava de Anjinha, meu pai me chamava Sei. de... Era Anjinha, até hoje. Bom, eu sou Gustavo Adolfo, então Ângela Imagina. Regina. Ângela Regina não era da bronca, né? Ângela Regina! Quando eu queria levar a bronca também. Gustavo Adolfo! Aí, Pois é. Quando vinha Gustavo Adolfo, eu que a coisa Eu sei que eu estava lá muito bem em Niterói com o meu grupo, recebo um telefonema, atendo o telefone fixo, né? Coisa de época. Quem era? Pereio, aquele vozeirão Paulo César do Pereio. Pereio. Alô? É a Anjinha. Eu falei, sou eu. Que é o Pereio que está falando. Ele estava separando da Neila, inclusive, na época. E aí ele me chama para fazer uma substituição de uma atriz, que eu não vou dizer o nome porque é uma coisa delicada, que estava usando uma droga, que era uma droga, na época, muito consumida, estou falando aí dos anos 80. E ele falou assim, ela está emburacou na droga, ou vai ser presa, ou vai morrer. E eu não posso parar meu espetáculo que eu estou produzindo, então eu quero que você venha como stand-in. Stand-in, Porém, atriz substituta. olha isso. Porém, você não vai poder falar isso. Porque senão ela vai dar na tua cara. Você vem como minha assistente de direção. Gente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Porque eu aprendi tudo de teatro. Eu aprendi a ser assistente de direção, eu aprendi a ser uma diretora de verdade. Eu tirei DRT de técnica de teatro. DRT, galera, para quem não sabe, é o registro profissional. Isso, É eu Delegacia tirei Regional do Trabalho. Eu tenho que registro profissional de assistente de direção. Eu aprendi a iluminação, iluminar, aprendi nome de refletor, entendeu? Aprendi sonoplastia, aprendi um monte de coisas. E, efetivamente, a atriz foi presa. E eu acabei entrando no palco e assinei o meu primeiro contrato profissional como atriz. E na hora de assinar o contrato, o contador colocou Anja. Porque só se falavam Anjinha. Anjinha. Ele Anjinha Bittencourt teve um pra cá. ensino. Ele é o responsável Anjinha então, pelo Bittencourt seu pra nome lá. artístico. Quando eu peguei... Não, mas olha só. Eu peguei o contrato e li Anja Bittencourt. Eu falei assim, não. Meu nome não é Anja Bittencourt. Meu nome é Ângela Bittencourt. O Pereio, que estava sentado, falou assim, não. Ângela tem um monte por aí, porra. Ângela só vai ter você. Mandou A bem. Anjinha cresceu, virou Anja. É Anja Bittencourt. Sensacional, Me mandou batizou. bem. Mandou bem. Olha só. Mandou bem pra cacete. Mandou muito bem, cara. Eu Mandou adoro bem pra meu nome. cacete. Mas é um nome maravilhoso, é lindo. E aí fui indo nessa batalha que a gente vive no teatro. O teatro é uma grande cachaça, é uma coisa que você não fica feliz sem fazer. Quem é do meio, se você é ator, você que está me ouvindo aí, você é ator, você sente isso dentro de você,
Você lá dentro, no fundinho, você fala assim, porra, tenho uma vontade. Cara, vem fazer, não deixa de fazer, não abandone sua carreira caso você esteja meio borocochô, que é difícil fazer teatro. É difícil, sim, sempre sim. foi difícil. Mas hoje em dia não é fácil fazer nada. Não, Se você não é tem de isso, família né? bem nascida, Mas não adianta que Tudo não vai ser difícil. não, ó, não é praga, não, é real. Não vai ser feliz se não fizer. Então é melhor exatamente. fazer, né? Você tem ideia de quantas peças você já fez? Já trabalhou? Não tenho, não. Você nunca contabilizou assim? Teve uma época que eu vi, tava chegando nos 30. Assim, mas tem muito tempo Entre que eu não... diretora e atriz? Entre diretora e atriz. Houve uma época que eu separei até. Já escrevi. Escrevia peças para montar com aluno. Sim. E, enfim, muita coisa. Fiz Aí muita você coisa. foi mas você na indo- tua formação, você falou da CAL, alguma coisa? Você fez CAL Falei, também? eu fiz um curso. Porque como eu não fiz, a minha Você formação... fez curso com muita gente, fala um pouquinho E disso. como a formação Sandy acadêmica, começando, né? Aham. Foi Sandy. história, eu corri atrás para me aperfeiçoar. Até porque eu senti uma necessidade disso, né? Então eu fui fazer corpo com Rainer Viana, Deus o Olha aí. tenha, né? E fui fazer. A CAL abriu um curso livre no início da CAL. Antes da CAL virar Sim, a faculdade, tinha o Yami Chausti Yami lá. Chausti, Sérgio Brito. Eu fui aluna de Sérgio Brito e de Glória Baitemiller, que era quem realmente me interessava, porque a minha Glória voz... Boitemila, para quem não sabe, foi uma das grandes professoras de técnica vocal. Isso, maravilhosa, né? E assim, a minha voz era muito arrastada. Eu falava assim, muito arrastado, sabe? Muito mais anasalada. Eu dava uma anasalada, eu falava arrastado, e aquilo, eu quando me ouvia, eu me incomodava com a minha voz, entendeu? Eu falei, eu preciso fazer um treinamento vocal. E aí, Glória Baitemiller apareceu na minha vida. Eu falei, cara, é agora. E o Sérgio Brito, maravilhoso. Né? E eu fui fazer a CAL, fui fazer também me bancando lá com meu, meu dinheirinho lá. Isso é importante. E fiz esse curso com eles, foi o primeiro. Depois eu fiz Você fazia os workshops. cursos e não parou de dar aula, você continuava dando Sempre, aula e fazendo nunca os parei cursos. de dar aula. Com a vida sempre parei de dar bastante aula intensa. agora. Dando aula, né? Sei. Me aposentei dando pelo aula. Estado. Isso, dando Dando aula. aula. Eu parei de dar aula agora, em 2018. E mesmo assim já dei 2 workshops. E que eu gosto, né? Eu gosto de fazer o quê? E assim, depois eu fui fazer Bia Lessa, fiz um workshop com ela maravilhoso. Eu fiz Gerald Thomas também, fiz um workshop com ele também, que foi proveitoso. Eugênio Barba, gente. Nossa, olha Eu tive só. esse privilégio de fazer workshop com o Eugênio Barba, que eu carrego para a vida, o que eu aprendi com ele, porque é um cara que tem um método de teatro completamente único, não é? Ele fala o contrário do que todo mundo diz. Você sempre estuda teatro, você fala, não, porque tem que vir de dentro para fora, é de dentro para fora. Ele fala, não, é de fora para dentro. Porra, meu irmão! Explica um pouquinho isso, como é que é assim? Como é que é isso, assim, de fora para dentro? O de fora para dentro é assim, ele tem uma frase genial, né, que vai contra todo o naturalismo que nós tanto batalhamos para ter, muito em função do audiovisual, né? Que essa coisa mais naturalista de ser... Naturalista, verdade. fazer com verdade, com naturalismo, ficar relaxadão, tal, fazendo. Isso vazou para o teatro também. O que ele diz é assim... Se eu sair da minha casa para ver uma peça que reproduz o dia a dia, o cotidiano, eu fico em casa e vejo novela. Ele diz, o teatro é o lugar para você não ser humano. É para você extrapolar, para você, sabe? Então, ele criou um método muito em cima de uma influência que ele teve oriental, de teatro oriental, kabuki, katakali, sabe? Que são teatros que têm uma outra postura, né? Tem uma outra maneira de estar em cena, é uma coisa meio mais ligada à dança, até, eu diria, né? Ritualística também. Ritualística. Muito formal também, Então, né? ele diz que quando você vai para a forma, você faz a forma, ela acaba mexendo com o teu interior. Entende? Não é ficar só na forma, porque aí também seria uma besteira, uma idiotice, né? Eu vou fazer o bêbado, eu faço... Eu também dispargue. Isso não é nada, isso não é teatro, isso é uma bobagem. Não é isso. É fazer uma forma que não é normal, que não é da cotidiana,
E essa forma, dentro de uma situação que você está vivendo, aquele contexto da cena, ela vai mexer com o teu interior também. Então, quando você vê, você está fazendo, não de forma naturalista, mas com uma verdade enorme. Você faz um caminho contrário, né? É o caminho contrário. Foi incrível, marcou muito a minha vida. A gente usa pouco, né? Porque quando a gente vai para o audiovisual, não tem como, né? Você arregalar um olho, né? Mas... Pois é, você também deu aula de interpretação para o audiovisual. Dei, sim. Para cinema, televisão, essas coisas. Sim. Qual é a diferença, por exemplo, de trabalhar um ator para teatro e trabalhá-lo para o cinema e para a televisão? Tá, assim, o trabalho do ator, na real, é o mesmo. O nosso ofício qual é? Né? Nós vamos viver outras pessoas, né? Em outras situações que não são nossas. Né? Então, eu vou ser uma mulher do século XVIII que acabou de envenenar o marido. Né? Não é a Anja. Né? Enfim. Então, eu sou uma personagem, eu sou uma outra pessoa. Esse é o nosso ofício, contar essas histórias, vivendo pessoas que não são nós. Usando né? o nosso instrumento. Que é usando o nosso instrumento. A gente empresta isso, né? Na real, a gente busca dentro da gente qual é a minha emoção, que é igual à emoção daquele personagem, e faço, né, o meu ofício. O que muda é a intensidade. Porque quando você está no teatro, você tem que ter gesto largo, você tem que falar alto. Eu me preocupo que a minha voz chegue lá na última fila, que o meu gesto seja entendido, né, por todos que estão ali assistindo. Eu tenho uma plateia que está ali comigo, somando comigo, jogando comigo e atuando junto comigo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mesmo que eu não rompa a quarta parede, que é o olhar dentro do olho do espectador. Né? Mesmo que eu não faça isso, a plateia está ali comigo, a respiração, o riso, a palma e tal. Desculpa, você falou em quarta parede, só para quem não está familiarizado com o termo, né? Quarta parede, você estando num teatro convencional, aquele palco italiano, plateia de frente para o palco, você olhando para o palco, tem 3 paredes, que são as laterais e a parede do fundo do palco. O que a gente chama de quarta parede seria uma parede invisível que separa o palco da plateia. Isso. Que romper a parede exatamente é olhar de frente. Se você olhar no olho de alguém na plateia, você você respeitando a quarta parede. É. No momento que eu falo com você, eu quebrei a quarta parede. Exatamente, é isso. Que eu adoro o teatro quando que quebra a quarta parede. Mas você voltando, quer quebrar tudo, né? adoro. Você Eu não sou muito convencional, não. E assim, quando você vai para o audiovisual, não tem a menor necessidade de você alterar o volume de sua voz, como nós aqui agora. A gente está falando num tom, né? Nesse tom. As pessoas estão falando nesse tom na televisão. É um pouquinho muito, né? Tá um pouquinho demais, né? Sabe que o Orson Welles, ele dizia que no teatro você vê o que os atores sentem. E no cinema você vê o que os atores pensam. Isso é genial, né? Interessante isso, genial. Né? Vindo dele, ele realmente foi um cara muito genial. O que acontece é que no cinema a câmera... Pois é, chega pertinho, né? Ela faz muito por você. Né? Então, ela pode te destruir também. Pode, claro. Mas assim, a câmera, ela não é só uma sabe? Uma coisa que está te pegando. Ela também atua, ela também ela te pega pela tua orelha, vem aqui. Então, não é muito só você. Né? Muitas vezes o grande erro de atores de teatro que vão fazer audiovisual, seja cinema mais ainda que televisão, seja cinema, seja TV, é não saber que existe uma coisa chamada enquadramento. Sim. E que não adianta você fazer um gesto largo, incrível, que não está enquadrado, que não vai aparecer metade do seu nariz na imagem. Entendeu? Que você não... Então você acha que é importante o ator ter conhecimento do que está sendo enquadrado, do que está sendo mostrado? Eu sempre falo para os meus atores isso. Quando eu dirijo audiovisual, eu chamo para ver. Sim. Para ele saber o que é que está aparecendo. Olha né? aqui, qual é o enquadramento, é isso aqui, tá vendo? Você pode andar até aqui. Eu sempre mostro na câmera, eu mostro para eles no monitor. Olha aqui, ó, tá vendo? Se você passar para lá, você está fora de cena. Você tem que fazer aqui, ó. E outra coisa, no teatro, quando você começa,
a peça, adeus, meu amor. Durante 1 hora ali, vai direto. Errou, passa por sabe? cima, improvisa, é contigo. Quase nada, em nenhum momento, vai interromper aquilo. Né? Sim. Pode interromper, cai Sim. um refletor. Né? Nem sempre interrompe. Sabe? Tem Mas histórias. é muito eventual, É, né? é, Eu assisti uma peça infantil maravilhosa, não lembro agora aqui, mas que apagou a luz e estava tão boa a peça que nós falamos, continua, continua. E os atores vieram, não tinha celular, porque na época, senão hoje seria no celular. Ligava as E eles vieram lanterninhas. com velas. E acenderam velas e continuaram o espetáculo até Que voltar à lindo, tá vendo luz. a história? Mas, assim, eventualmente, aquela narrativa vai ser interrompida. No audiovisual, ela é interrompida o tempo inteiro. É take 1, E não é take linear, 2. você gravou a Não cena é linear. 15 em primeiro lugar, depois você vai gravar a cena 2, depois você vai gravar a cena 30. É uma Você pode loucura. começar a sua primeira cena ser a última do filme. Entendeu? Exatamente, Né? Mas, Você Ângela, não tem essa continuidade. Então, cada vez que você vai ser filmado, né, cada vez que você vai atuar para o audiovisual, você tem que ter uma concentração monstra de você lembrar rapidamente na sua cabeça o que você fez antes e o que você vai fazer depois daquilo ali. Tem um estudo Para você ter esse você contexto, montar isso, cara. você O montar contexto, onde que eu tô nesse momento no filme, ou na novela, ou na minissérie, sei lá. Onde é que eu tô nesse momento? Que é aqui? Qual é o objetivo dessa cena? Essa cena quer mostrar que o cachorro do vizinho fugiu. Ponto. É isso. Então, quando eu estou aqui olhando, regando, estou inventando aqui, regando a minha planta aqui, o cachorro aqui atrás de mim vai passar, vai empurrar o portão e vai fugir, que é o principal objetivo daquela disso. cena é isso. Porque É o que tem que ser isso informado. é importante dentro do roteiro, muito mais do que eu regar a plantinha. Mas então, Ângela, voltando só para contar uma história. Vamos eu sei que eu nessa. tô querendo chegar na catacumba. Tô querendo chegar nas catacumbas, entendeu? Então tá, aí você fez esses cursos, aí você, antes de ter essa companhia, você falou dessa primeira companhia, da Rapadura, como é que era o nome? Anjos de Candura, Coração de Rapadura. Anjos de Candura, Coração de Rapadura. Enfim, eu às vezes até me enrolei aqui. É uma graça. Mas aí depois você tem, né, quer dizer, que é uma coisa assim que é bem legal assim pra gente, você teve, ou tem, uma companhia de teatro chamada Os Obscênicos. Cara, muito legal, né? Pois Quando eu é. vi o nome aqui do podcast de vocês, eu dei um pulo na cadeira e falei, ai, que máximo! Eu fiquei feliz. Aí, bom, primeiro é o seguinte, esse nosso nome, né, surgiu depois de um brainstorm, né, que saiu pela primeira vez pela goela de Antônio Gonzalez, né? E como é que vocês chegaram? Quem foi que inventou Foi o Marcelo esse nome? Lino. Marcelo Lino. É. Marcelo Lino é ator, né? Roteirista, né? dramaturgo. A gente fez o Ribanceira, que foi uma série que ele era um dos roteiristas, né? Uma figura muito engraçada, Marcelo Lino. Marcelo é ótimo. Uma figura agradável. Então, eu conheci o Marcelo na década de 90 e no final da década de 90 nós montamos o grupo, né, chamado Os Obscênicos, que foi um nome que saiu da cabeça dele, e a gente montou um espetáculo chamado Ju e Rô Recebem, que era supostamente um programa de TV que ia ao ar terça sim, terça não. Tinha uma coisa assim, era muito engraçado. Ele fazia a Rô e o Beto Pellegrini fazia a Ju. Né, que eram 2 manicures, na verdade, que tinham alugado aquele horário ali. Nós convidamos vários atores, Nando Cunha, Anitta Terrana, estou lembrando aqui foram Olha lá, só. a Anitta fez Miss Magé. Ai, meu Deus, eu adoraria ver a Anitta Terrana de Miss Magé. E o Nando Cunha fez o vizinho do primo, do amigo, do tio do Michael Jackson, uma coisa assim. Meu Deus. Muito legal. E nós fizemos, então, esse espetáculo e ficamos em cartaz no Teatro Glaucio Gil. Isso eu estou falando de 1999. Glaucio Gil sempre em nossas vidas, né? Sempre em nossas vidas. No caso, era no Café do Glaucio, quem era administradora na época era a Tereza Frota, a grande Tereza Frota. Já falamos dela aqui. Tá em né? Portugal, Tá em Portugal, lá, beleza. E foi um sucesso, assim, que a gente não esperava. Né? As pessoas iam, tinha um menino, eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, só lembro do personagem, que era o Zequinha de Abreu, mas era personagem, que tocava um tecladinho, fazia vinhetas e tal.
E, enfim, a gente lotava aquilo, fila na porta e tal. Ficamos um tempo. Quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Ficamos 1 ano fazendo. A gente ficou ali uma temporada, saímos, fomos para outros espaços, voltamos, ficamos um tempão fazendo. E aí fizemos o segundo, que foi Quem Tem Medo da Barbie Noiva. Esse Quem Tem Medo da Barbie Noiva foi Lino o nosso... que escreveu? Lino? Foi o Lino que escreveu. Marcelo Lino. Lino que escreveu. Eram 3 esquetes. Imagino o que não deve sair daí. A Barbie Noiva era uma história muito... Era um esquete. Aí nós já tivemos a substituição dentro dos Obscênicos. Saiu o Beto Pellegrini, saiu. E entrou o Alessandro Mussa fazendo. E ele fazia a Barbie. Era aniversário casamento da Barbie com o Ken, o noivado dos dois. E tinha a Suzy, que era a empregada, que queria se vingar, porque a Barbie tinha... Era outra boneca também. Era outra boneca. Era uma versão Eram só Barbie bonecos. brasileira. Brasileira, Me exatamente. lembro, minha irmã A tinha. Suzy acusava a Barbie de ter traído ela com o Falcon, que era o marido da Suzy, com quem ela teve 2 filhos, Fofolete e o outro eu esqueci agora o nome do brinquedo. Meu Deus do céu. Era muito legal. E tinha esse sketch, aí tinha um entreato que eu fazia, tinha uma personagem chamada Lucimar Albuquerque, que eu vinha da plateia e era uma mulher que assim, aproveitava, né, que tinha naquela plateia ali de teatro, pessoas bacanas, legais, para dar um conselho para ela, que ela estava muito angustiada porque o filho dela era heterossexual. E isso para ela era um horror, que ela criou o filho como gay a vida inteira, ela era uma mulher de vanguarda. Ficou decepcionada. Muito decepcionada. Ela queimou sutiã na Praça da Bandeira, na época dela. Sim. E como é que o filho dela pode ser essa coisinha tão normal? Não pode. Heteronormativo. E era muito legal, porque ela ia falando assim, aí eu falei para ele, meu filho só pode ser má companhia. Ele ficou puto, foi lá, queimou as cuecas Calvin Klein, mexia muito com... Aí eu falei, meu filho, mamãe vai pagar uma viagem para Miami para você. Você vai ver aqueles bofes lindos andando de patins. Sabe o que ele fez? Jogou pela janela a Barbie bailarina que eu dei de presente para ele no dia do aniversário de 15 anos. Era assim, mexia muito com o universo gay, sabe? Era muito legal. E no final ela descobria que a namorada do filho era cantora da MPB. Ela falava, nem tudo está perdido. Que maravilha. Esse meu entreato, na verdade, tinha muita improvisação, ele foi crescendo, começou com 10 minutos, terminou quase 20. Era para dar tempo deles se arrumarem para o último sketch, que era o Arquivo Xoxo, que era em cima do Arquivo X, que era aquela coisa de ETs, né? E era um negócio que as empregadas domésticas da Barra estavam ouvindo o disco de Amado Batista, eu acho, ao contrário, e que ouviam ele. Aí a gente botava a voz do Amado Batista dizendo: matem suas patroas, matem. Porque isso tinha no Sgt. Peppers. No Sgt. Peppers, é um dizia, mito né? que tem, né? É um Paul mito, McCartney is dead. Está Porque morto, tem um negócio lá no final, a última faixa é um negócio... Diziam que se rodasse o disco ao contrário, fazia Paul McCartney is dead, é isso mesmo. E tinha o Língua de Trapo, um grupo brasileiro Sim, de eu música, lembro. que tinha isso também num disco, e se você girava ao contrário, você ouvia assim: você está estragando a sua vitrola. Ah, você que legal. está estragando a sua vitrola. Muito bom. Bom, a Barbie Noiva foi um sucesso danado, a classe começou aí também, né? O sucesso você legal. mede não só pelo público, né? Saiu crítica no Jornal do Brasil, entendeu? Um liquidificador pop, era uma coisa assim. Falavam na volta do besterol. Sim. A gente começou a ter uma repercussão, assim, né? De mídia, de crítica, de público, com a Barbie Noiva. E aí, infelizmente, não teve o terceiro. O Marcelo teve uma ideia genial, que ele ia fazer a nossa peça ia ser uma rave. Na verdade, não, era uma boate, tinha a porta da boate e a door, e a fila das pessoas para entrar na boate. Era uma door que barrava as pessoas, não sei o quê. Iam acontecendo os esquetes, e nós íamos convidar um monte de gente que abria a porta da boate, aí entrava aquele barulhão, e eu saí pessoas fazendo pequenas ceninhas. Genial, só que ele não conseguiu escrever. Ele teve a ideia, não escreveu, foi acabando o gás da Barbie Noiva. Isso acabou morrendo.
Um tempo depois, aí já estou falando de 2005, por aí, nós convidamos a Melise Maia, que também escreve. Também foi atriz, roteirista e diretora do Ribanceira também. Isso. E aí a Melise veio para os Obscênicos e também trazendo 2 sketches que ela escreveu, e nós montamos um espetáculo chamado As Absorventes. Textos de Marcelo Lino, Melise Maia, os Obscênicos apresentando. Já não era mais a configuração, né, original, mas eram os Obscênicos. Ganhamos um patrocínio da prefeitura, que na época chamava-se FAT, né, o Fundo de Apoio ao Teatro da prefeitura. Montamos mais um finado, o Teatro Glória. Olha só. Estreamos no Teatro Glória, depois fomos para o Cândido Mendes e terminamos no Teatro dos Quatro, se não me engano. E aí acabou a história dos Obscênicos. A gente não... Então acabou, inclusive, com As Absorventes, acabaram com os Obscênicos. Com os Obscênicos. Mas, a bem da verdade, a gente tentou voltar. Né? Fez 10 anos de Barbie Noiva, nós nos reunimos, tentamos voltar, não sei o que lá. Mas tanto Marcelo quanto o Beto tinham outros projetos. O Beto não queria mais fazer teatro, o Marcelo estava fazendo roteiro de curtas, ou de um longa, não me engano, não sei bem, com a Melise. E nananana. Sobramos eu e o Alessandro. E aí? Eu que já havia escutado o lance da Fernanda, que a gente contou aqui, né? Sim. Olhei para a cara do Alessandro, o Alessandro olhou para mim e falou: vamos fazer uma coisa juntos? Vamos. Lemos uns 2 textos, não gostamos. Eu falei para ele assim: olha, eu tenho um texto de Machado de Assis que eu fiz uma adaptação de contos sinistros dele. Vamos ler? Ele leu, amou, aí ele olhou para minha cara e falou assim: Anja, vamos criar, então, um filhote de Obscênicos pra gente, fazer nós 2? Eu falei, já é. E aí eu tinha esse nome por causa da Fernanda, e nasceu a Companhia Teatro das Catacumbas. Você lembra quais são os contos do Machado? Claro que eu lembro. Quais são? Assim? O Esqueleto, né, a Chinela Turca e Sem Olhos. Chinela Turca está lá no Papéis Avulsos. Então, a gente começa com o Esqueleto, que conta a história de um cara... A Chinela Turca, inclusive, fala a casa do cara é no Rio Comprido. Exatamente. É muito legal. É muito legal. Vou ao Rio Comprido. Que bons ventos o trazem ao Rio Comprido. Eu vibro. Toda vez que fala Rio Comprido... É maravilhoso, né? E ele Por que você vibra? Porque eu moro lá. Então as pessoas não sabem, Gustavo. Sim, gente, eu moro no Rio Comprido. As pessoas não sabem. Também conhecido como Long River. Isso. Tá? Condado de Long River. A história do Esqueleto é um estudante que narra, né? E ele teve um mestre, um professor de alemão. E esse professor de alemão guardava em sua casa o esqueleto da esposa, que tal? Machado, ele falou assim, conheceu a minha esposa? Não, eu já conheci viúva. Venha vê-la. E por aí vai, o esqueleto. O Sem Olhos é uma barra pesada. O Sem Olhos é a história de um médico que foi fazer um atendimento no interior da Bahia, numa fazenda, e tinha uma mulher lá por quem ele se apaixona, mulher casada. E essa mulher, sempre olhando para o chão, de repente, levanta o olhar e dá de cara com ele. E naquele instante, né, durou um minuto aquilo, que ela ficou envergonhada e olhou para o chão imediatamente, mas a paixão aflorou dos dois. Chegou o marido. E esse marido pune essa mulher, se vinga dela, tirando os olhos, vazando os olhos dela com uma faca. E este homem atormentado... já mais velha, isso se passou na juventude dele. Essa mulher sem olhos aparece para ele, o fantasma dela. Esse é bem sinistro, esse conto. Chama-se Sem Olhos. Tem uma inspiração de Edgar Allan Poe. Total. O Machado traduziu o Poe. Total. Não tenho dúvida que tem uma influência. E o terceiro, que é a Chinela Turca, na real, é um pesadelo, né? O cara... A história daquele cara que ele não aguenta o cara falar. O cara começa a falar... O cara é um chato de galocha. Que ele tá no jantar e o cara... mas peraí que eu tenho que contar. O cara vai contar uma peça de teatro que escreveu, que tem 7 atos. O cara não aguenta mais. O que acontece? Ele dorme e tem um pesadelo. Tem um pesadelo. E aí a gente só descobre que é um pesadelo no final. Eu adoro esse personagem chato. Que é uma coisa que o cara não aguenta mais. É isso, a gente conta essas 3 histórias, a gente
conta e faz, né? A gente tem um pedaço que a gente faz como contador de história mesmo, e tem um pedaço que a gente... Né, eu estou falando aqui, né? E então ele subiu a escada e percebeu que o velho estava não sei o quê, mas o senhor está bem? Imediatamente já vira a cena. A gente fica intercalando a contação com cena o tempo inteiro. Muito gostoso de fazer. Imagina. E a gente já fez... Está vivo ainda esse espetáculo? Catacumba está vivíssima. Vivo. Não, esse espetáculo. Esse espetáculo. Está vivo. Da cabeça do bruxo, a gente botou o nome. O bruxo do Cosme Velho. Exatamente, em homenagem ao bruxo do Cosme Velho, né? Tá e vivo. Tem mais algum outro espetáculo da Companhia A gente vai fazer... A gente está começando a pesquisar texto para fazer o segundo. Você está ensaiando Arthur, é Eu isso? estou dirigindo o Arthur. Conta um pouquinho pra gente. Me sinto o que muito é isso. honrada com isso. Foi um convite. Na real, eu fui fazer Malhação e eu reencontrei, né, a atriz Isabela Sequim, que eu não via há um tempo. Ela é preparadora de elenco. Exatamente, lá, é coach. né? Papo vai, papo vem. E aí ela me disse que eu entendi perfeitamente, porque isso que eu falei de eu dar aula e continuar, minha carreira não parar, eu continuar fazendo as coisas, não é o normal. As pessoas, não sei porquê, cada um tem, sabe onde lhe dói, né, alguma coisa, esquecem o teatro, né, esquecem a carreira e se enfurnam numa outra profissão. Eu consegui conciliar. Né? Eu sei o preço que eu paguei por isso. Entende? Por exemplo, eu fui gravar um especial sobre a Dercy Gonçalves, na direção do Jorge Fernando. Eu passei uma semana em Madalena. Eu ganhei, na real, metade do meu cachê, porque a outra metade eu paguei professores, amigos meus, para me cobrir nas aulas, para não deixar os alunos sem aulas, tá entendendo? Para você não deixar de fazer o trabalho, mas também não deixar o buraco lá. Lógico, claro, que eu amava meus alunos todos, não ia deixar furo com eles, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não ia deixar de fazer o meu trabalho de atriz. Então, eu consegui... Investiu sua vida inteira nisso? Exatamente. Mas nem todo mundo faz isso, muita gente. A Isabela, muito comprometida dentro da Globo, lá, com a preparação de elenco dela, estava se sentindo... ficando um pouco enferrujada como atriz e só dando aula, ela dá aula no tablado também e tal. E aí, quando ela me viu, a gente começou a bater papo e ela falou, porra, eu quero voltar pro teatro. Eu falei, já vamos embora, vamos fazer. Ela me olhou e eu meio me convidei, né? Ela falou assim, você faz comigo? Eu falei, claro, eu dirijo você. Você quer que eu te dirija? Tá. E isso foi um processo longo, porque... Está sendo, né? Porque depois, passou um tempão, ela me ligou, falou assim, porque o que eu queria montar, eu queria fazer o Arthur. Acho que... Ela falou assim, com medo. Eu falei assim, vamos embora, vamos fazer. Arthur, ela está falando de Antonin Artaud, Isso. que é um dramaturgo do início do século XX. E basicamente, o que ela quer fazer Arthur foi um espetáculo de grande sucesso feito pelo Rubens Correia, no Teatro Ipanema. E, enfim, direção do Ivan de Albuquerque, uma tradução da Leila, que eles pegaram textos que o Arthur, coisas que o Arthur disse. Pensamentos, reflexões dele. Fizeram uma colagem disso e esse foi o espetáculo. Esse espetáculo do Arthur, pelo Rubens, vocês viram, eu também vi. Né? Pra vocês terem uma ideia, uma coisa assim icônica, né? Até hoje a gente conta. Você fala Rubens Correia, você lembra, apesar dele ter feito outros espetáculos, o Imperador e o Arquiteto, o Imperador da Síria, maravilhoso. Mas você Beijo pensa... da Mulher-Aranha. Beijo da Mulher-Aranha. Mas assim, o Arthur, ele era a encarnação do Antonin Artaud, né? E era impressionante, era feito no porão do Teatro Ipanema. Exatamente. Né? No subsolo ali. No subsolo, era um espetáculo. Exatamente, onde ficam os camarins. E foi impactante para uma geração inteira, né? Muita gente saiu dali. Eu vi 2 vezes, né? E eu também. Muita gente viu mais do que isso e resolveu fazer teatro depois que viu essa peça. A influência é tremenda. Então, uma puta de uma responsabilidade pegar uma atriz, né? Uma mulher para fazer. Muita coragem também, Muita coragem. Né? Só que, quando nós lemos a peça... Né? A montagem do Rubens, para esclarecer, foi nos anos 80. Foi, Né? Nós estamos em 2020. Então, assim, hoje, lendo o texto, quando a gente lê o texto, ele é muito atual, gente.
Ele fala de sociedade, do que a sociedade faz com as pessoas, do massacre, dos sonhos, sabe? O massacre dos seus sentimentos mais bacanas, mais humanos, a destruição disso, que a sociedade passa feito um trator em cima da gente, né? Pela sobrevivência. É disso que ele fala. Então, ele fala que o mundo, então, uma das frases dele, sempre foi dividido em duas partes, a dos feiticeiros e as dos enfeitiçados. Ou seja, né, a classe dominante, os que dominam e os dominados. É disso que ele fala. E ele se coloca, né, é uma denúncia a peça. Ele fala assim, o senhor Antônio Artaud, um escritor e poeta, foi preso, encarcerado durante 8 anos em manicômios. Ele passou por várias instituições, não foi uma só, no sentido de calarem a boca dele. Sim. Né, de matarem a poesia. Tem hora que ele fala assim, gente, que coisa mais atual que isso. A sociedade odeia a poesia, eles querem acabar com a poesia. Você quando falou do Eugênio Barba, desse processo do Eugênio Barba, me lembrou uma coisa do Artaud. Se eu não me engano, no Teatro Seu Duplo, que é um livro dele, ele tem um capítulo lá que ele fala sobre a questão da respiração. Né? Que, por exemplo, é que ele gosta de ir ao teatro, ele quer ver o teatro, que ele quer ver o ator respirar. Porque quem não respira não está vivo. Não está vivo, lógico. Então, ele propõe, tem um exercício que ele propõe, que é você chegar, essa coisa de fora para dentro, né? Do Eugênio Barba. É, do Eugênio Barba. Do Eugênio Barba. Pois é, o Artaud tem uma história que ele te propõe você chegar a determinados estados emocionais através da respiração. Sim, mas então vai chegar mesmo. Então ele faz assim, se você fizer respirações, uma curta, uma longa, eu não me lembro direito, mas o método você vai chegar à sofreguidão, a outro tipo de respiração você chega em outro estado. Quer dizer, também é uma forma de você, né, tem um quê aí de Eugênio Barba. Estímulo exterior para chegar. Então, assim, essa peça, o que a gente vai é um processo, a gente está entrando no 2º ano já. Segundo ano de processo. De processo. Não é de espetáculo. A gente trabalhou o ano. A gente trabalhou o ano. Ainda não estreou. Porque também a gente ensaia pouco, né? A gente ensaia, sei lá, Vocês 2 vezes por semana. Vocês têm que viver, né? Tem patrocínio? Exatamente. Ela trabalha muito. Tem patrocínio? Não temos nada. Tem mecenas? Nada. Então, não temos nada assim ainda. que Não temos data de estreia, não temos teatro. A gente abriu mão. Para mim foi um desafio muito grande. Porque como diretora, eu sempre sou chamada assim, Anja, vai estrear daqui a um mês. Eu já passei por isso. Eu já estreiei, já dirigi uma peça há 20 dias da estreia. O diretor abandonou o elenco, cada um. Sim. Com todo falo isso com respeito. Claro. Entendeu? Sem julgamento. Sem julgamento. Ele abandonou o elenco. E quando eu soube disso, que tinha um elenco com uma pauta, no outro finado, no Vila Lobos, naquele queimado, teatro. né? Aquele queimado. O pequenininho do lado? Não, O lado do fundo. Sala 3. Sala 3. Com pauta, com tudo, há 20 dias da estreia. O diretor deu teve lá um seu processo, largou tudo. Eu falei assim, eu dirijo, no instinto. Eu não sabia nem o que era. Eu falei, eu dirijo. E assim foi. 20 dias. E foi lindo o espetáculo. Foi lindo, 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 lindo. Você Adoráveis vê Paixões, Adoráveis Paixões, Marcela Moura e Fred Benedini. Sim, Marcela Moura. Foi lindo, lindo, lindo. Fiz com ela Memórias Póstumas de Brás Cubas. É com Marcela. Marcela é maravilhosa. Maravilhosa. É. Então, assim, esse desafio maior para a gente é trazer o Artaud pela palavra dele. Não muito por quem ele foi, principalmente muito, muito longe do maluco, sabe? A imagem do louco, né? O estereótipo do louco dele. E aquilo você tinha falado para a gente também aqui em off, antes da gente começar. Descolar também da imagem do Rubens. Sim, não tem como, né? Não tem como. Aí é matar, aí é jogar a Isabela na Arena de Leões, né? Se for fazer, ela fazer fazer o cara com bastão. Tentar fazer com bastão, como o Rubens fez. Eu vou matar a Isabela, a proposta não é essa. Não, ela tem um processo dela. Nossa proposta é que as pessoas ouçam e entendam o que o Artaud está falando. Que é o mais importante. É isso. Então, ela vai receber as pessoas de terno. Sim. Eu não quero nada que mostre que tem um cara que foi internado. Claro que
A história vai contar isso. A história vai contar isso. história vai contar. E a própria mise-en-scène vai história levar as situações que vão aparecendo. E isso vai ter um desenvolvimento. Mas eu quero tirar essa onda. Porque, porra, senão eu acho muita sacanagem, entendeu? O cara fala coisas incríveis, de uma lucidez absurda. E aí você fica só com aquela coisa de o cara é maluco. Porque aí, se o cara é maluco, eu encosto na minha cadeira, isso eu aprendi com o Gerald Thomas. Eu encosto na cadeira e falo assim, coitado, né? Doido, né? Tem nada a ver com olha você, ele né? falando lá, que maluco, né? E, Você coloca um filtro entre você e ele. coloca um Maluco. filtro. pronto, Isso um é que eu não filtro. quero, entendeu? Legal. Tirar isso ter um papo reto, uma ligação direta. Ele começa, uma das primeiras coisas que ele diz, fala assim, já tem um tempo que eu queria reunir pessoas num teatro para dizer-lhes algumas verdades. Olha só. Entende? Gente, isso é maravilhoso, essa frase é maravilhosa. É uma das primeiras coisas que ele fala. Mas ele fala um pouco do que é o teatro de verdade, o jogo profundo que o teatro é, e que ele queria chamar. E que verdades são essas? Aí ele começa. Aí, meu amor. Aí sai descascando. sai descascando. Vocês É têm isso. ideia de aonde vocês querem fazer? Tem algum... Ainda não. Não, tá. Ainda Tá não. em aberto ainda. Nós estamos no processo ainda. A gente se reuniu agora na quarta-feira passada, agora, tem 2 dias, que a gente retomou. Né? E, nossa, começamos de novo a ler o texto. Cada vez que você lê, você entende mais. E é legal também isso, né? Quer muito dizer, estou gostoso. imaginando que deva ser legal, né? Quer dizer, você está no processo de ensaio, quer dizer, você dá um tempo, passa um tempo, depois você vai ler de novo. Nossa, exatamente. Quer dizer, esse tempo que você ficou fora dele também faz alguma coisa decanta. Exatamente, Com certeza. exatamente. Não é? Com certeza. E a Isabela, ela é uma atriz incrível, cara. Ela é uma atriz, assim... Ela é uma mulher... Assim, quando a gente diz assim, é de teatro, né? Parece que o audiovisual não é legal. Não, não é. Ela é completa, ela é incrível, ela se joga lá, sabe? Ela tem a maturidade de estar ali fazendo aquilo, né? Óbvio que, assim, existe um medinho aqui ou ali, meu, dela. Eu sinceramente, eu nem tenho mais, porque eu sei que ela vai dar conta, né? O nosso medo, porque quando a gente fala assim, a gente está fazendo Arthur. Ih, Sim. vai fazer Rola um o Arthur. silênciozinho, né? Vai fazer o Arthur. Mas Vai fazer o Arthur por causa do Rubens, evidentemente. Tipo, nossa, que ousadia. Sei. Vai fazer o Arthur. Tanto que a gente está querendo mudar o nome até. Né? O nome da peça dele era Arthur. A gente está querendo botar, talvez, como está em processo, eu não sei se vai ficar assim, mas talvez seja para o Arthur. Sim. Legal. Entende? Uma doação para ele, assim. O que a gente quer realmente ouve esse cara, por favor, ouve o que esse cara falou em 1940 e que é para hoje. Eu acho muito importante, quer dizer, trazer essas ideias, né? Para essa reflexão, para esse momento de resistência, que é uma palavra que a gente sempre fala aqui, né? Isso. Permeia todos os Esses nossos tempos difíceis convidados. que Ele estamos fala em vivendo. resistência né? muito, ele Então, fala. acho que é Exatamente. importante saber, a gente reforçar por diversas palavras, por diversos autores, por diversos convidados, como você aqui com a Isso. gente também, né? Esse programa tá maravilhoso, sabe, Ângela? Eu sempre falo com o Gonzalez aqui, cada programa que a gente faz, cara, é impressionante como eu aprendo, como essa... A gente quem mais lucra Quem mais com essa lucra história somos fazendo nós dois. Esse aqui, porque Obscênicos aqui, esse nosso quem mais lucra somos nós, né? O Sérgio legal. também que deve lucrar, o JP também, que a gente né, aprende coisa e, enfim, é um manancial de reflexões e tal. A gente está chegando no nosso final. Antes de passarmos para o nosso icônico quadro Minhoca na Cabeça, Oba. a gente também sempre faz uma pergunta, quer dizer, uma última coisa assim, que é, em primeiro lugar, te agradecer, assim, cara, enormemente, Ângela. Pô, foi companheira de Ribanceira, cara, né, assim, ela fazia no Ribanceira, só para vocês terem uma ideia, ela fazia uma vidente que era maior 7-1 Madame Ruth. da parada. O Serginho tá lá falando na cabine que era genial, entendeu? Era muito engraçado, era muito... Adorava fazer Era muito Madame engraçado. Era E você muito não bom. fazia nenhuma graça. Não, claro. Ela fazia de verdade. Lógico, mas só mas pode. falava tanta barbaridade,
tanta Ela jogava, ao barbaridade. invés de jogar búzios, ela jogava pega-vareta. É. Só que ela fazia Ela aquilo tinha- com honestidade. Ela tinha várias coisas, outros brinquedos. Só brinquedo, ela só usava brinquedo. Tinha aquele da bolinha também. Era uma louca. Pula pirata. Pula pirata, exatamente. Era isso que eu queria lembrar. Aí, Ângela, nossa, cara, que prazer enorme ter você aqui, cara. Que Imagina, prazer. Gustavo, assim. Antônio, eu que agradeço demais a pô, que oportunidade bom, de que estar bom, aqui que bom. falando. Desejo muito sucesso a todos É, vocês ó, aí, você tá? aqui Dos com a gente. obscênicos. Vem muito cá, legal. então eu só queria te fazer uma pergunta. Pergunta não, só um convite. Você quer falar mais alguma coisa, assim, para terminar? Primeiro, quer falar alguma coisa? Falo. O quê? Viva o teatro! Muito teatro! Muito bom. Viva o teatro mesmo. Muito bom. Então, vamos ao nosso quadro final, Minhoca na Cabeça. O nosso Minhoca da Cabeça, Minhoca na Cabeça. Na cabeça, aproveitando a deixa que você estava falando aí do Arthur, essa frase aqui é do Arthur. O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. Fica aí com essa frase na cabeça. Eu sou o Antônio Gonzalez, ele é o Gustavo Ottoni. Isso. Sabe, Saímos transtornados aqui da conversa com a E esse foi o Ângela. nosso Obscênicos de hoje. Isso aí. Valeu, até o próximo. Valeu, valeu.